Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E finalmente vamos falar aí de mais uma temporada, no caso aí a última temporada, que foi a terceira, de Glitch. A série Glitch, pra quem não conhece, tem aí o resumo das temporadas passadas aqui no canal, que por sinal foram os vídeos que tiveram mais visualizações. Eu tenho que agradecer a todos que tiveram a paciência, porque os vídeos não foram os melhores, foram uns vídeos bem do inicinho, que assistiram, interagiram, perguntaram, e eu consegui responder algumas pessoas, muito obrigada. E agora, no catálogo da Netflix, saiu, no caso, a série estreou na Austrália, só que ela só veio entrar agora no finalzinho de setembro, no catálogo da Netflix. Foi uma série que não teve muita divulgação, não teve muita repercussão, mas que, mesmo assim, fez muito sucesso pelo catálogo da Netflix. A série teve uma proposta que não era algo muito novo, já tinham séries que abordavam a mesma pegada, mas Glitch tinha aí o seu jeito diferente de enganar, vamos dizer assim. Confesso que eu não assisti outras séries, só que Glitch, quando estreou ali, ela me pegou, com a proposta de trazer mortos de volta à vida, só que não do jeito que a gente está acostumado, que são os zumbis. Antes de iniciar aí o resumão, que vocês já estão acostumados, como eu sempre falo aqui no canal, na terceira temporada, vamos relembrar o que aconteceu na primeira e na segunda de um modo bem rápido, pra poder a gente engatar logo na terceira. Então, na primeira temporada aconteceu que um belo dia, na pequena cidade de Orana, da Austrália, pessoas voltaram à vida. Assim, do nada, sem nenhuma explicação. E a primeira pessoa que acompanhou ali algumas pessoas meio perdidas no cemitério foi o Bo, eu acho que é assim que fala o nome dele, que ele era um adolescente da cidade. Ele chamou ali a polícia e quem veio logo depois foi o James. O James, ele é o policial da cidade, e lembrando que no meio dessa galera toda estava ali a ex-esposa dele, que é a Kate, que ela morreu uns anos atrás de câncer. Somos apresentados ali a pessoas que não sabem quem são, meio que uma amnésia temporária, vamos dizer assim. E as pessoas que estão ali na cidade são o James, a doutora Elisha, que é uma personagem também muito misteriosa na história, em que ele pede a ajuda ali dela pra poder meio que cobrir a história, e começa tudo o paranauê de tentar esconder ali aquelas pessoas de ameaças ou outras coisas que possam acontecer com elas. E nesse meio tempo, o que acontece? Uma pessoa morre, que foi o personagem Vic. Ele era um policial que estava investigando algumas coisas que estavam rolando ali, só que ele morre num acidente e volta. Só que ele volta de uma forma diferente. Ele não veio como os renascidos. Ele meio que voltou sem emoção, meio vazio, vamos dizer assim. A missão dele era de matar ali os renascidos. No início a gente não entende muito bem, eu acabei criando um pequeno ódio pelo Vic, só que com o tempo a gente começa a entender o porquê do Vic e outras pessoas ao longo da história meio que ressurgirem pra poder caçar, entre muitas aspas, aquelas pessoas que tinham voltado. O Vic de fato consegue matar ali um dos renascidos, que foi a Maria. Ao longo da primeira temporada tem um episódio ali que vai contando um pouco, bem pouquinho, da vida de cada um dos renascidos ali, e a Maria foi uma dessas. Só que o Vic não consegue ali concluir a missão dele, ele acaba morrendo na primeira temporada. Então vamos pular pra segunda temporada, temos aí um outro personagem que se levanta aí como um novo caçador, entre aspas, e ele acaba morrendo ali em uma plataforma de petróleo, tem um acidente, ele morre, só que ele ressurge. Assim, o Phil, no caso, é o personagem que voltou, ele particularmente foi um personagem que me deu muito medo. Ele conseguiu mostrar muito bem a situação ali de um cara motivado a perseguir, um cara sem emoção, meio que vazio também, igual o Vic, mas o Phil conseguiu convencer mais. Foi um personagem que eu gostei muito na segunda temporada, só que, infelizmente, na terceira meio que deram uma caída assim drástica nele. Além do Phil, na segunda temporada, temos aí também a Sarah. Ela morre lá no final da primeira temporada, ela morre ali no parto e ela também volta. O que acontece é que ela e o Phil se juntam pra poder concluir ali a missão de... Você já sabe, né? Não vou ter que repetir. Só que existe uma diferença ali da Sarah pro Phil. E na terceira temporada isso é um pouco explicado. Meio que ela começa a duvidar, que ela começa a se reconectar com ela antes de morrer, vamos dizer
dizer assim, entre muitas aspas, no caso, pela situação ali do amor que ela tem ali pelo James e pela filha dela. Eu cheguei até a fazer uma brincadeirinha, né, no vídeo da segunda temporada, que eu falei assim, nossa, quem é a pessoa que sai pra fazer as merdas e leva o filho junto? Tipo, foi uma brincadeira, mas eu não me expressei muito bem em falar que ela já não era mais a Sarah. Teve até uma pessoa que comentou e questionou também sobre isso. Ela não era mais a mesma pessoa, ela tinha uma motivação, só que com ela passando o tempo aqui, algumas coisas que remeteram ao que ela foi aqui, né, nesse plano, nessa passagem dela aqui, começou a modificar um pouco algumas situações e ela começou a duvidar da motivação dela. Tanto que na situação que acontece lá no cemitério, ela meio que tenta ali salvar o James e a Kate e começa uma confusão. Mas antes disso, o Phil consegue matar ali a Alicia. A Alicia é a personagem que é a doutora, que no início da segunda temporada mostra um pouco mais sobre ela, que ela voltou do necrotério. Ela tinha ali uma pesquisa e a situação é que ela tinha uma conexão ali com o John, que depois a gente acaba descobrindo que o nome dele é William. E a ideia, o intuito ali era de reviver ele. Só que aconteceu um pequeno probleminha, que além do John, ela também trouxe outras pessoas de volta à vida. E aí ela acabou originando esse desequilíbrio na natureza, que eles estarem vivos era fora da ordem natural das coisas, né? Que a gente sabe que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Bom, eles estarem aqui de volta porque eles estavam quebrando ali as regras. Então, por isso a motivação dos caçadores, de trazer o equilíbrio ali da natureza. E o John ficaria obcecado em trazer ela de volta. Acaba ali a segunda temporada, ele ali com um objeto, tipo como se fosse um apito da morte, um apito de chamado, alguma coisa assim. Não é muito explicado o que aquele objeto significa. Só sabemos que ele apitou e tentou ele trazer ela de volta. Ele tentou reproduzir essa situação sobrenatural, misturando ali a ciência com as pesquisas ali da Alicia, e não deu muito certo porque ela não voltou. Só que na terceira temporada volta ali a mesma cena em que ele tá ali no cemitério, só que acontece que ele ressuscita dois outros personagens, que eu fiquei meio assim, cara, pra que introduzir mais personagens se eles não estão conseguindo nem dar conta do que tá na história? E aí esses dois personagens são a Belle e o Ti. O Ti, ele é um chinês imigrante que ele veio pra Yorana muitos séculos atrás. Ele tinha uma conexão ali com a Belle, porque no lugar onde ele viveu há muitos séculos atrás, a Belle, ela morava ali com a família dela. Tentou ali meio que misturar ali algumas histórias, né, no caso de religião. A Belle, ali vivia numa comunidade religiosa muito fanática e ela acabou sendo morta pela família meio que num ritual de exorcismo. E o Ti passou a temporada quase inteira pra no final mostrar um pouco mais sobre a morte dele. Ele também teve uma conexão ali com o Fitzgerald, que é o Paddy ou Patrick, que foi o primeiro prefeito da cidade, que ele tinha que a descendência dele era o Bo. E assim, trazer esses novos personagens meio que foi pra enrolar muito mais a história. Em relação ao John, que é um personagem que a gente acabou descobrindo na terceira temporada, que ele reviveu mais de uma vez, e assim, ficou muito estranho porque ele reviveu da mesma forma que os outros caçadores. E a Alicia também. Só que meio que cagaram pra ela e pro John também. E o que acontece? Ele não conseguiu ali reviver a Alicia. Ele trouxe de volta mais dois personagens. Meio que gira uma chave nele e ele fala, pô, vou retornar a minha missão. Não consegui trazer a minha amada, beleza. Trazer ela de volta também aumentaria muito mais o desequilíbrio. Agora vou retomar a minha missão, que é matar os que estão aqui. Ok. E além disso, matam ali o James. Cara, o James foi um personagem que ele teve um grande destaque na série. Porque ele foi o cara que, além de ajudar os renascidos e tal, ter ali uma situação de proteger, de cuidar, blá, 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 ele foi o cara que mais sofreu na história. Ele foi o cara que perdeu a primeira esposa, depois ela voltou, ele tava casado e a mulher tava esperando um filho. A mulher dele também morre 2 vezes. Cara, ele fica sozinho com uma filha pra criar e aí vê a amada dele do passado com um outro cara. A Kate começa a se relacionar ali com o personagem Owen, que desde a segunda temporada eu já tinha uma desconfiança em relação a ele, que ele tinha alguma situação bem sinistra em relação a Kate. Enfim, acaba matando o James e ele retorna ali como um caçador. Ficou meio assim, né? Mas tá, já matou. E aí começa a explicar um pouco mais sobre o que aconteceu com a Sarah, porque o Phil retorna, só que ele retorna ali com emoções. Ele começa ali a remeter as emoções dele, baseado ali na família, na filha dele e tal. E ele quer ficar. Pra ele ficar,
ficar, os renascidos têm que continuar vivendo. A gente também descobre que a barreira que prende ali eles na cidade de Orana some, eles podem sair. A primeira a meter o pé é a Kate e o Owen. No meio do caminho ela acaba descobrindo ali quais são as motivações que tem a ver ali com o sangue dela, que ele acha que pode curar a irmã com câncer e tal. Depois vão Charlie e a Christy. Eles continuam focando na história desses dois. Eu gosto dos personagens. A Christy agora vem ali grávida na terceira temporada. Meio que jogam a ideia de que poderia ter sido o cara que estuprou ela ou o ex-namorado. Tipo, ninguém nem sabia quem era o pai, nem ela sabia. Meio que trazem um pouco mais a história do Charlie. Ele é gay, só que na época ele não se assumia por conta, né, da época, de toda a situação que acontecia, da homofobia e tal, que começa a praticar o preconceito com outras pessoas. Então introduziam um personagem pra ele fazer um casalzinho e tal, ele continua confuso ainda. E nessa história, além dessa situação, eles colocam uma perseguição da galera da Norogard, com um mercenário. Confesso pra vocês que eu não entendi muito bem no início se ele era um caçador, se ele tava morto, se ele reviveu, ou se ele era um cara problemático, sabe? Jogaram um cara lá e ele tava caçando a galera, assim, sem muito... Assim, caçando. Voltaram ali pra Doutora Halsey na terceira temporada. Teve uma pessoa que me perguntou em um dos vídeos questionando ali sobre o Phil. O Phil, ele não morre na segunda temporada. Ele é ferido. A gente acaba descobrindo na terceira temporada que os caçadores, ou mensageiros, que agora botaram o nome de mensageiros, quando eles têm alguma ferida superficial, eles regeneram. E quando eles têm uma ferida letal, claro, morrem. O que aconteceu com o Vic, com a Sarah e depois com o Phil. O Phil, ele é resgatado ali pela Halsey e ele é levado pra Norogard pra poder meio que fazer uns testes com ele. E temos ali a real motivação da Halsey. Ela quer trazer ali as filhas dela que morreram no acidente. Ele acaba matando ela, enfim. E aí entra um personagem que é o presidente da empresa. E ele começa a tentar convencer ali a Christy e o Charlie que eles têm que ir pra Suíça. E fica uma... muita enrolação. Eu achava que na terceira temporada poderiam destrinchar muito mais alguns personagens. Não só a Elisha, né? Que ela tinha uma situação muito foda da pesquisa dela. O John, que ele foi o cara que reviveu mais de uma vez. Trouxeram, assim, só as fases que aconteceram com ele, né? Ele morreu afogado, depois ele morreu enforcado e depois ele reviveu de novo. Poderiam ter mostrado um pouco mais sobre aquele objeto, aquele apito, sei lá, da morte, da chamada, não sei, que ele usava, que era o objeto ali, que ele era meio que a chave da situação, né? Mostra ali que a aceleração ali da desordem começou a aumentar em algumas cenas ali dos bichos que morrem quando o John anda e a situação ali de decomposição. Em relação ali aos personagens novos, também enrolam muito em relação a eles. A Kate fica muito apagada. O Chris, ele aparece ajudando agora a galera. A gente entende ali que quando não conseguem, os caçadores não conseguem ter a remissão cumprida, ou os caçadores voltam e são pessoas próximas deles. E aí, no caso, o Phil morre. O John mata ele por conta da Elisha. Tipo, o cara tava caçando a galera, não tinha sentimentos, mas ele matou o Phil. Beleza, né? Enfim, ficam ali o Jamie e o John. No caso, como o Phil morreu, levantou-se ali o irmão do Chris, que foi o verdadeiro assassino ali da Christy. Começam ali a ter vários desastres naturais que no final conseguem ali convencer de que os renascidos têm que morrer. Eles tiveram ali uma chance de retornar, de meio que descobrir algumas coisas ou meio que mudar algumas coisas que ficaram aqui pendentes. E depois disso eles tinham que retornar, porque o tempo deles aqui já tinha sido concluído. Eles tiveram aí toda nessa teia aí da vida, eles tiveram o tempo deles, morreram e acabou. Tentam ali meio que colocar o John como um cara meio que com visões do futuro. Tentaram ali botar uma personagem pra explicar do lado ali da física, da biologia, tipo Dark. Só faltou colocar um buraco de minhoca no meio. Foi uma situação assim de explicação meio assim. E o que acontece? Que eles têm que morrer e tal, e aí eles voltam pro início de tudo, que foi no cemitério. E lá eles têm que tomar a decisão ali de vai ou não vai. E acabam ele dando um final meio que do que a gente já esperava, mas não com muitas explicações. Eles acabam ali tomando a decisão quando o John toca ali aquele troço ali, aquele apito, e meio que eles decidem ali que tem que morrer. E todo mundo entra no fogo, só quem fica ali é o Chris, que é o policial. Depois que os renascidos morrem, os caçadores também morrem também, porque acabaram a missão deles. Não tem lógica deles continuarem aqui. E aí, termina aí o final do Chris e a filha do James no cemitério, muitos anos depois, e ele dá ali o gancho de contar o que aconteceu com o pai e com a mãe dela. Cara, eu esperava muito mais da
terceira temporada, a primeira e a segunda, por mais que as histórias sejam muito lentas, a situação ali de ação seja muito precária. Sim, os personagens acabaram me segurando de uma certa forma, sabe? Porque rolou toda uma situação de mistério. Começou ali com uma situação de pesquisa, de ciência. Aí depois começaram a envolver meio que algo sobrenatural. E aí na terceira temporada tentaram colocar ali religião, no caso com a família da Bel. A morte da mãe da Bel, eu falei assim, cara, que merda que foi isso, cara? A terceira temporada foi isso, foi uma corrida, 6 episódios, de quase 1 hora, pra poder jogar um monte de informação, encher ali algumas coisas que tinham que encher pra poder tapar alguns buracos com os personagens. E foi isso. E meio assim que terminou com um final bem assim emocionante, porque eles tinham que morrer de algum jeito. Então assim, eu acho que o final foi legal no último episódio, o finalzinho que eles morrem ali. Mas do final pra trás foi assim um fiasco total. O roteiro foi muito bosta, as explicações foram muito nas coxas e poderiam ter aproveitado muito mais em relação aos personagens principais. Não tô falando dos renascidos, mas dos personagens que tinham realmente algo pra agregar ali à história, sabe? E aí me conta você nos comentários o que você achou da terceira temporada. Quero agradecer mais uma vez a quem assistiu os vídeos passados, dos resumos, a galera que comentou, que curtiu e tal, que acabou se inscrevendo no canal pra acompanhar os outros vídeos que entraram aí na playlist. Muito obrigada. Assim, Glitch, a primeira e a segunda temporada, como eu falei, são bem legais. A história é legal, só que o final, né, ficou muito a desejar. Teve muitas situações aí que poderiam ter sido corrigidas ou melhoradas, mas foi o que eles queriam jogar na nossa cara aí. Foi isso. Terminou. Acabou. E é isso. Então aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu gostei, comenta o que você achou, compartilha o conteúdo do canal com quem você conhece. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido o resumão aí da terceira temporada, falando um pouco sobre o que eu achei. E até o próximo vídeo. Tchau!